Meu avô sempre fazia questão de trancar a porta do meu quarto por fora toda noite às 22h. Achei que era senilidade, até encontrar um buraco de fechadura na parede levando a outro corredor. O som de arrasto cessou quando parei de respirar, e por 3 segundos inteiros acreditei, com aquela certeza única que só uma garota de 15 anos às 2 da manhã tem. Fosse lá o que estivesse do outro lado da parede, podia ouvir meu coração tão claramente quanto eu ouvia seu peso nas tábuas antigas. Meu quarto estava escuro, exceto pela fina linha cinza de luz da lua ao longo da moldura da janela. E em algum lugar abaixo de mim, a casa fazia aqueles pequenos ruídos comuns de sempre, como todas as noites. Sons que deixei de notar semanas atrás e nunca mais ignorei. Não foi a primeira coisa estranha na casa do meu avô naquele verão, mas a primeira que não soube explicar ao amanhecer, do mesmo jeito que eu tinha explicado todo o resto durante 3 semanas seguidas. A porta trancada, abatida exatamente às 10. Os hábitos do velho que eu decidi que eram apenas hábitos de um velho. Para entender como fiquei paralisada naquela cama, é preciso saber o que eu ignorava no início de junho, quando só sabia que meu avô consertava seu trator e nunca se explicava 2 vezes. Eu tinha 15 anos naquele verão, ficando na fazenda de Emmerich Varga, enquanto meus pais resolviam o divórcio em casa, o que é uma forma adulta e limpa de dizer que eu fui colocada em um carro por 6 horas, para que 2 pessoas que não conseguiam mais ficar na mesma sala pudessem decidir quem ficaria com a casa. Ninguém perguntou onde eu queria passar junho. Minha mãe ficou me sondando na primeira hora da viagem, com o rádio baixo, para eu fingir que não percebia. Meu pai ligou 2 vezes de um número desconhecido, algo que guardei sem entender. Meu avô me buscou na rodoviária numa caminhonete mais velha que minha mãe. Numa Ford verde desbotada, com banco inteiriço e cheiro de óleo de motor e bala de hortelã, ele apertou minha mão em vez de me abraçar como sempre fazia, e me disse que eu ficaria no antigo quarto da minha mãe, no fim do corredor de cima, e que o jantar seria às 6, com ou sem fome. A casa da fazenda cheirava a fumaça de lenha, óleo de motor e um aroma floral de uma planta que minha avó devia ter plantado décadas atrás, e que sem que ninguém cuidasse dela, continuava florescendo, roxa e teimosa, nos degraus da varanda, mesmo 11 anos após sua partida. Meu avô era um homem calado, do tipo que consertava o próprio trator e nunca repetia a explicação. Tomava o mesmo café da manhã todo dia e dobrava o jornal em 3 partes antes de ler. O luto dele pela minha avó, pelo que eu podia perceber, tinha se transformado em uma espécie de rotina permanente e tranquila, em vez de algo sobre o qual ele falasse. Meu quarto tinha uma cama estreita, uma cômoda pesada demais para suas gavetas, e uma janela que dava para uma colina onde não havia nada além de grama e uma fileira de árvores a quase 1 quilômetro de distância. Na primeira noite, ele bateu uma vez na porta às 10. Me desejou boa noite do lado de fora e ouvi o ferrolho girar do lado de fora. Sentei na cama e olhei para a porta, esperando explicação, mas ela não deu. Pensei que fosse um hábito de quem viveu só por muito tempo. Uma superstição de viúvo, algo que não se discute com um homem de 78 anos na primeira noite em sua casa. Adormeci por volta da meia-noite com a lanterna do celular acesa, apontada à toa para uma porta. Ainda não tinha motivo real para desconfiar. Na segunda semana, a fechadura virou algo que eu percebia e logo esquecia. 10 horas, uma batida. Boa noite. O ferrolho se encaixava com um clique, e eu ficava sozinha com o celular até cansar. Dormindo por volta das 11, acordando às 7 com o mesmo ferrolho sendo aberto e cheiro de ovos vindo de baixo. Uma rotina até entediante. Só a vida real consegue ser entediante de um jeito que passa segurança. Perguntei sobre isso enquanto estava na cozinha e ele secava uma frigideira de ferro fundido que nem precisava. Ele não olhou para mim. Velhos hábitos, Dallas, ele disse. Faça a vontade de um velho. Eu ri e deixei pra lá, porque é isso que você faz com velhos e seus hábitos. Porque parte de mim, ainda sensível após 6 horas no carro, ouvindo minha mãe chorar ao telefone no banco da frente, agradecia por uma regra que só exigia que eu a seguisse, não a entendesse. Quase todos os meus dias naquele verão foram normais. Algo fácil de esquecer após saber o desfecho. Emmerich me ensinou a trocar o óleo da caminhonete numa tarde escaldante, narrando cada passo com a mesma voz calma e paciente que usava para tudo, e não riu nenhuma vez quando eu espanou um parafuso e tive que assistir ele consertar meu erro sem uma palavra de reclamação. Jantávamos às 6 todas as noites numa mesa feita para 8 pessoas que já não estavam mais lá. Ele à cabeceira, eu diante de uma cadeira vazia sobre a qual nunca perguntei, com o rádio baixo numa estação country que ele dizia não gostar. Ele me ensinou a identificar tomates maduros e evitar brigas entre galinhas por comida. O silêncio específico e satisfeito de um homem que passou a vida inteira fazendo o mesmo trabalho honesto e nunca precisou que ninguém o admirasse por isso. Algumas noites, ele sentava na varanda com café esfriando e me contava histórias simples sobre minha mãe na infância, como quando ela pintou a porta do celeiro de azul sem permissão, o verão em que ela se recusou a comer qualquer coisa além de milho. Histórias sem nada de sombrio. Lembro de ter pensado mais de uma vez como era estranho que alguém tão carinhoso também conseguisse manter um silêncio absoluto, mesmo depois de 4 minutos de uma adolescente batendo numa porta trancada. Naquele verão, gostava mais dele do que em qualquer dia de ação de graças em casa, o que tornava a porta trancada só mais uma estranheza de um homem que eu começava a amar à minha maneira, não só como pai de alguém. Eu testei isso exatamente uma vez, por pura birra inútil de uma garota de 15 anos cuja vida inteira tinha acabado de ser reorganizada
desorganizada sem a sua permissão. Bati na porta por volta das 10h30, chamei por ele e disse que precisava do banheiro, o que era mentira, já que havia um lavabo no meu quarto. Algo que eu teria percebido se tivesse pensado nisso por mais de um segundo. Ele não respondeu. Bati de novo. Nada. Nenhum passo se afastando ou voz mandando calar. Só um silêncio que nunca soube descrever antes daquele verão e do qual não paro de falar desde então. Desisti após 4 minutos e voltei para a cama, envergonhada daquele jeito que só sentimos quando fazemos um escândalo sem testemunhas. Ele nunca falou disso de manhã, nem eu. A primeira rachadura surgiu cerca de 10 dias depois, antes de eu achar algo ou ter motivo para buscar. Acordei um pouco depois da meia-noite com um som que eu não conseguia identificar. Não era exatamente uma batida, nem o rangido de uma casa se acomodando, era algo com um ritmo, 3 batidas e uma pausa vindo de algum lugar na parede atrás da minha cabeceira. Pensei que era só a casa antiga de fazenda agindo como sempre. Canos se contraindo, galho batendo na parede, explicações que funcionam até você deitar e ouvir aquilo acontecer 4 vezes seguidas, sempre no mesmo intervalo. Meu coração estava batendo mais forte do que o barulho merecia. Levantei, encostei o ouvido no papel de parede acima da minha cabeceira e não ouvi absolutamente nada, o que de alguma forma me deixou ainda mais inquieta do que se tivesse ouvido alguma coisa. Como se aquilo, fosse o que fosse, tivesse simplesmente parado no momento em que comecei a prestar atenção. Deitei de novo e disse a mim mesma que perguntaria ao meu avô sobre isso no café da manhã. De manhã, aquilo parecia pequeno e bobo com a luz suave da janela. Era uma preocupação noturna que sumiu assim que os ovos foram servidos, então deixei pra lá sem falar nada. Primeira de muitas manhãs daquele verão em que a luz me fazia perceber que o que parecia importante à noite não era nada. O painel foi só um acidente. Reorganizava meu quarto numa tarde lenta de terça, na terceira semana. Emmerich dormia na varanda com um jornal cobrindo o rosto, do jeito que ele costumava cochilar quase todos os dias depois do almoço, e eu percebi que a cômoda estava um pouco afastada da parede. Era pouco. Talvez 1 ou 2 polegadas, com o carpete gasto criando 2 linhas claras sob a cômoda. O desgaste ocorre ao arrastar o móvel repetidas vezes pela mesma curta distância ao longo dos anos. Não apenas uma vez. Agachei e passei o polegar numa das marcas, esperando sentir uma textura diferente no carpete. E realmente tinha, de alguma forma, era mais lisa, mais fria. As fibras estavam pressionadas de um jeito que parecia menos desgaste e mais hábito. Eu disse a mim mesma que não era nada, que casas antigas se acomodam e os móveis são movidos durante a limpeza. Mesmo assim, empurrei a cômoda de lado de uma vez, pois tinha 15 anos, estava entediada e minha curiosidade nunca fora satisfeita só por mandá-la ficar quieta. Atrás dela, um painel de madeira pintado de branco fosco, como a parede tinha uma emenda em 3 lados, destoando da textura do reboco. Limpo e deliberado demais. O tipo de marca que alguém faz de propósito. Não o tipo de marca que uma casa faz por acidente. Meu estômago apertou. Gelado, um arrepio sem nome. Disse para mim mesma que provavelmente era uma caixa de fusíveis antiga, ou uma janela emparedada de quando o cômodo foi reformado, e então forcei a emenda com uma faca de manteiga do lavabo até que o painel se abriu, girando numa dobradiça. Alguém lubrificou recentemente o suficiente para não fazer barulho. Um erro pequeno, já que nada mais na casa era lubrificado desde a morte da minha avó. Nem o balanço da varanda, nem as portas do celeiro, nem uma única dobradiça que eu toquei o verão inteiro, exceto essa. Atrás dela havia um pequeno buraco de fechadura de latão antigo, na altura da cintura, naquilo que deveria ser uma parede externa sólida. Descobri isso porque, entediada na minha primeira semana lá, caminhei pelo lado de fora da casa. Eu fiquei exatamente naquela encosta e olhei para aquela mesma janela e não vi nada atrás dela além da grama descendo em direção à linha das árvores. Mesmo assim, olhei pelo buraco da fechadura, esperando encontrar escuridão, sujeira ou isolamento, como atrás de um painel falso que algum dono anterior tinha emparedado. Em vez disso, eu vi um corredor, estreito, com painéis de madeira, levemente iluminado por uma lâmpada em algum lugar mais adiante do que eu conseguia enxergar o fim, indo numa direção que não fazia sentido existir em nenhum lugar da propriedade do meu avô, muito menos dentro de uma parede que eu já tinha observado do lado de fora e visto nada além da encosta atrás. Eu não contei para ele. Eu disse a mim mesma que perguntaria com jeitinho mais tarde, quando encontrasse uma forma de abordar o assunto que não soasse como uma acusação. Ei, sobre o corredor na parede do quarto onde você me tranca toda noite. Empurrei a cômoda de volta antes que ele acordasse dizendo que era por precaução, mas só agora admito o real motivo. Um pequeno e particular prazer por ter um segredo em um verão que, de outra forma, tinha sido totalmente sobre coisas sendo tiradas de mim sem que eu tivesse voz. Naquela noite, exatamente às 10, a fechadura fez o clique de sempre. Deitada lendo no celular, com a tela como a única luz do quarto, observava discretamente a fresta ao redor da cômoda, sem admitir isso para mim mesma. Pouco após 10h30, ouvi passos lentos e deliberados vindos de dentro da parede, não do corredor fora da minha porta trancada, onde deveria estar o som do meu avô. Meu estômago despencou como quando acho que há mais um degrau na escada.
Eu fiquei paralisada na minha cama, de repente, e completamente ciente de que o que quer que estivesse fazendo aquele som podia ver a mesma fresta que eu tinha encontrado naquela tarde. Provavelmente podia vê-la melhor do que eu no escuro, do outro lado. Os passos pararam atrás do painel e, em seguida, ouvi a respiração calma e paciente. Aquela paciência de quem já fez isso várias vezes, muito antes de eu chegar aqui com uma mochila e má vontade com meus pais. Eu não me movi. Não peguei o celular para ligar, pois não sabia para quem ou o que dizer. Minhas mãos gelaram no colo e minha garganta se fechou num fio estreito e inútil. Eu só fiquei sentada ali contando meus próprios batimentos cardíacos, esperando o som passar, virar nada, do jeito que todo barulho estranho em uma casa antiga deveria acabar não sendo nada se você esperar o suficiente. Mas não passou. Então, abafado pelo reboco, tão baixo que quase achei ter imaginado, eu ouvi a voz do meu avô, não vindo do corredor do lado de fora da minha porta trancada, onde ele já deveria estar a 3 cômodos de distância, dormindo, mas sim diretamente atrás do painel, a poucos centímetros de onde estava a cômoda. Você encontrou, ele disse com cansaço na voz de quem largava um peso antigo. Eu esperava que você não encontrasse ainda. Fique parada, ô Dallas. Não faça barulho. Há algo nesta casa mais antigo que nós. Só procura portas abertas. Abri a boca para fazer várias perguntas. Há quanto tempo? O que é? Por que eu? Por que agora? Algo na quietude do outro lado da parede me fez perceber que essas perguntas podiam esperar. Fiquei em silêncio, ouvindo apenas meu pulso nos ouvidos. Um homem que conhecia a vida toda falava comigo por uma parede, como se fosse normal, porque para ele, percebi na hora, provavelmente era. Ouvi ele mudar o peso do corpo do outro lado da parede, devagar e firme. Era o som de um homem se colocando entre mim e algo mais adiante naquele corredor que eu não deveria conhecer. Por um tempo, nada aconteceu. Só nós, separados por alguns centímetros de gesso e ripas, joelhos ao peito, o quarto tão silencioso que dava para ouvir o zumbido da geladeira 2 andares abaixo. Mais adiante, no corredor escondido, onde a luz da lâmpada já sumira, ouvi algo se arrastando pelo assoalho. Não eram passos, era mais lento e pesado. Um peso se arrastando para frente centímetro por centímetro, paciente de um jeito completamente diferente da paciência do meu avô. Meu corpo inteiro ficou rígido, joelhos travados, maxilar tão tenso que doía. A respiração dele ficou mais aguda. Ele sabe que alguém está acordado. Ele sussurrou. É por isso que a porta tranca. Ele não atravessa portas trancadas a Dallas, apenas as abertas ou esquecidas. Lembrei da fresta que eu tinha forçado a abrir naquela tarde, sem pensar. Abri uma porta trancada há mais tempo do que vivi. Empurre a cômoda de volta para cobrir o painel, ele disse, mais firme do que eu. Em silêncio, eu cuido do resto. Levantei da cama com as pernas dormentes e empurrei com força, a madeira rangendo tapando o buraco da fechadura. O som de arrastar cessou de repente, como um suspiro finalmente solto. Ele não falou mais naquela noite. Fiquei acordada até a janela clarear, e às 7, ele destrancou minha porta como sempre. Olhos cansados, sorriso discreto e ovos prontos lá embaixo. Como se nada tivesse ocorrido do outro lado da parede, ele passou 10 anos vigiando a noite sem que a família soubesse. Não voltei para o corredor naquela manhã, e também não perguntei nada para ele durante o café da manhã, principalmente porque eu ainda não confiava na minha própria voz. E em parte porque algumas coisas exigem luz do dia e um pouco de distância antes que você consiga colocá-las em palavras, em voz alta. O que encontrei 2 manhãs depois foi quase por acaso. Eu estava vasculhando a gaveta da bagunça da cozinha procurando fita adesiva para consertar uma tela de janela rasgada quando encontrei uma pequena pilha de recibos antigos presos com um elástico, frágeis nas bordas, escondidos debaixo de um rolo de barbante. Um dos recibos, perto do fim da pilha, era da Dennis Hardware and Lock, de 1962, detalhando uma fechadura auxiliar de sobrepor personalizada e uma instalação fora do padrão, assinada pelo chaveiro Foster Grimaldi. Após 60 anos, a porta ainda era a mesma, fechando com um clique todas as noites às 10. 3 dias depois, enquanto Emmerich foi à cidade comprar ração e ferragens, caminhei até a Sociedade Histórica do Condado, um prédio baixo de tijolos na rua principal, com uma placa pintada à mão, levando o recibo no bolso de trás. Se existisse um segundo corredor selado nas paredes de uma casa de fazenda da minha família há 4 gerações, provavelmente alguém já teria registrado isso. A mulher atrás da mesa do arquivo se apresentou como doutora Miriam Ashgrove, historiadora do condado há 22 anos catalogando registros de terras e inventários locais. Ela se iluminou como quem ama um assunto obscuro quando alguém pergunta sobre ele. Quando falei o endereço, ela nem consultou um registro. Varga Place, disse. Você é dos Emmerich. Mostrei o recibo, e ela o virou nos dedos como se fosse delicado. 1962, disse. Isso foi logo após o pai dele falecer. Faz sentido um homem querer nova fechadura nisso naquela época. Ela falou de forma simples, como um fato local, e não pareceu notar o peso que senti cair sobre a palavra algo na segunda vez em que a disse. Ela puxou uma pasta fina de um arquivo que parecia mais antigo do que o próprio prédio e a colocou na mesa de leitura entre nós. Ela explicou que a casa que eu conhecia foi construída em 1938, mas não era a primeira no terreno.
No mesmo local, havia uma cabana construída pelo meu bisavô na década de 1880. Quando a casa atual foi erguida, a família manteve a cabana antiga. Construíram ao redor dela, incorporando o que restava da antiga cabana à ala norte da nova estrutura, em vez de demolir, prática comum entre famílias pobres que não podiam desperdiçar madeira. Um recorte de jornal de 1911, já quebradiço e amarelado, relatava um incêndio naquela parte antiga com uma vítima fatal. Ferenc Varga, parente de 31 anos, nunca teve o corpo encontrado, apenas dado como desaparecido no desabamento. Abaixo do recorte, havia uma cópia de um antigo relatório do xerife Cornelius Ray, que registrava, quase como detalhe, em linguagem concisa e despreocupada de 100 anos atrás, 3 relatos anteriores, daquela década de desaparecimento de animais de criação e um trabalhador rural contratado desaparecido da mesma propriedade, todos sem solução, todos arquivados sem explicação. A última linha do relatório dizia: caso encerrado. Evidências insuficientes para prosseguir, escrita apressadamente por alguém ansioso para se livrar daquilo. As famílias construíam ao redor dos mortos com mais frequência do que se imagina, disse a doutora Ashgrove ao fechar a pasta com cuidado, como se ainda pudesse machucar algo lá dentro. Era mais barato do que remover, às vezes por apego. Às vezes, acho que era simplesmente mais fácil selar uma lembrança ruim dentro de uma parede do que encarar o espaço vazio onde ela costumava estar. Ela perguntou se eu queria uma cópia do arquivo, e ao dizer que sim, ela usou o aparelho na sala dos fundos, que zumbia constantemente, e me entregou as páginas ainda quentes minutos depois, como se fosse só mais um pedido de genealogia, o que imagino que era para ela. Minhas mãos estavam trêmulas ao pegar aquilo dela. Não consegui comentar nada com meu avô naquela semana, pois 2 dias depois ele teve um grave evento cardíaco, como constou na alta do hospital. Na cozinha, no café da manhã, ele de repente pôs a mão no peito e o rosto ficou pálido. Liguei para o 192 com uma voz que saiu mais firme do que eu me sentia. Dei o endereço da casa da fazenda 2 vezes para a atendente porque as rotas rurais nunca pareciam carregar direito na primeira tentativa, e fiquei na entrada da garagem acenando com os 2 braços acima da cabeça para que a ambulância não perdesse a entrada. 2 paramédicos colocaram oxigênio nele e o conectaram a um monitor em menos de 4 minutos, trocando números rapidamente. Eu não entendia e nem precisava para saber que era grave. Fui na ambulância com ele, nós 2 em silêncio, e os olhos dele encontraram os meus uma vez com uma expressão que eu ainda não conseguia entender e só conseguiria decifrar alguns dias depois. No hospital, uma enfermeira da recepção pegou minhas informações em um balcão com cheiro de álcool em gel e café velho, enquanto outra equipe o levava por portas duplas onde eu não podia entrar. Fiquei sentada em uma cadeira da sala de espera com os joelhos puxados para cima por quase 2 horas antes que alguém viesse me procurar. Meu celular tinha 11% de bateria sem carregador e não havia ninguém para ligar sem me perguntar o que eu não sabia responder. O cardiologista dele, Dr. Warren Aldicott, médico do Emmerich por 18 anos, me encontrou no corredor fora da unidade cardíaca naquela noite e foi direto, beta-bloqueadores. Um stent colocado naquela tarde, um coração que vinha trabalhando mais do que deveria há muito tempo. Ele falou com cuidado, olhando meu rosto. Um padrão no prontuário do Emmerich de privação crônica e severa de sono há anos. Daquele tipo que aparece nos números da pressão arterial e na frequência cardíaca em repouso muito antes de o paciente sequer mencionar algo sobre isso em voz alta. Seja lá o que tem mantido esse homem acordado a todas as horas por tanto tempo, disse a doutora Aldecott, sem realmente perguntar. Isso tem custado a ele mais do que provavelmente contou a alguém. O coração dele está funcionando no limite há anos. Eu diria que ele sabe disso melhor do que eu. Fiquei sentada ao lado da cama dele no hospital a noite toda, com a cadeira rangendo quando eu me mexia. Havia uma máquina de venda automática, café frio na mesinha e uma pilha de papéis de alta. Ninguém tinha atendido. A pasta da Sociedade Histórica seguia na minha bolsa. Entendi com clareza, sem nada de sobrenatural. O que quer que estivesse atrás daquela parede, meu avô de 78 anos não conseguiria vigiar para sempre. Então alguém da família precisava estar pronto antes que deixasse de ser só hipótese. Ele voltou para casa 4 dias depois, subindo as escadas mais devagar que em junho. Na primeira noite, às 10 horas bateu na minha porta como sempre. Não esperei que ele dissesse boa noite. Abri antes que pudesse virar a chave. Eu disse: sei sobre Ferenc e o incêndio. Eu sei que o senhor faz isso sozinho desde antes de eu nascer, e que seu coração não vai aguentar muito mais, mesmo que não admitamos. Ele não respondeu na hora. Em algum lugar no corredor, um relógio fazia tic-tac, de um jeito que eu nunca tinha notado em 3 semanas inteiras morando naquela casa. Ele ficou parado no corredor por um tempo, parecendo mais velho sob a luz do abajur, e algo em seu rosto pareceu finalmente se livrar de um peso guardado há décadas. Sua mãe também dormiu aqui quando jovem, ele sussurrou. Ela nunca achou o painel. Antes via isso como sorte, mas agora acho que fui eu impedindo que a cômoda fosse movida. Ele olhou além de mim, para o quarto e a parede atrás.
Eu esperava ter mais tempo antes que isso recaísse sobre você. Eu disse que não precisava recair sobre mim hoje, mas você vai me ensinar mesmo assim, porque não pode fazer isso sozinho. Não vou fingir que eu já não tinha aberto essa porta uma vez. Ele não discutiu. Essa parte me mostrou, mais do que as palavras da doutora Aldicott no corredor do hospital, o quanto ele estava cansado. Ele me contou naquela noite, sentado na beira da minha cama, que não selaram o painel permanentemente, enquanto eu conseguia tirar toda a história dele aos poucos. Selar aquilo já havia sido tentado 2 vezes antes. Uma pelo pai dele nos anos 60. Não muito tempo depois do recibo que eu tinha achado na gaveta de tralhas, em ambas as vezes, algo na casa achou outra forma de se manifestar. Janela que não trancava, registro da chaminé que abria sozinha exatamente às 10. O pai dele tinha contado para ele, na única vez em que falou disso diretamente, que a família enterrou Ferenc 2 vezes. Uma em 1911, quando não havia mais nada para enterrar, e outra vez a cada geração desde então. No sentido de que alguém sempre decidia sozinho se continuava vigiando um túmulo nunca devidamente fechado. Segundo Emmerich, o que vivia no corredor antigo queria reconhecimento mais do que queria uma saída. Por isso a fechadura, o ritual das 10 horas e o membro da família de guarda do lado de cada parede. Não era uma prisão, era um acordo mantido todas as noites, geração após geração, em troca de ser deixado em paz nas demais 23 horas do dia. Eu nunca quis isso para você, ele disse. E pela primeira vez no verão, sua voz parecia mais um pedido de desculpas do que instrução. Achei que só precisariam aprender isso daqui a 10 anos. Sua mãe nunca soube, garanti isso. Não sei se foi bondade ou covardia, provavelmente um pouco dos dois. Talvez não seja nenhum dos dois, eu disse. Talvez isso seja o que você faz quando ama e tem medo. Ele me olhou por um tempo, como se olha para alguém que acabou de dizer algo mais verdadeiro do que imaginava, e não respondeu, o que já dizia tudo vindo dele. Durante o resto do verão, eu quem o lembrava. Quase todas as noites, às 10, ele ainda não olhava o relógio, e eu o achava na varanda ou perto do rádio para avisar a hora. Subíamos juntos e ele trancava minha porta por fora, como fazia todas as noites desde junho. Só que agora eu ficava parada logo dentro do quarto e pressionava minha mão contra a cômoda, sem procurar nada em especial, só conferindo, do jeito que a gente confere uma fechadura 2 vezes numa noite em que não consegue explicar por que está nervosa. Na noite anterior à chegada do meu pai para me buscar, fiz isso sem que Emmerich pedisse. Verifiquei se o painel estava rente e se a cômoda estava alinhada contra ele, do jeito que ele tinha me mostrado. E pela primeira vez em todo o verão, não me senti como uma menina seguindo a regra estranha de um velho. Me senti como quem tinha se lembrado de trancar a porta. Meu avô ficou na soleira me vendo fazer aquilo. E por um instante, antes de dizer boa noite e o ferrolho se encaixar, pareceu enfim poder deixar de carregar aquilo sozinho, ao menos por uma noite.